Seja bem-vindo ao ADPAT Podcast, episódio 85. O convidado de hoje faz parte da nossa história e é personagem fundamental na área de reabilitações de fachadas e estruturas. Nosso convidado é Fernando Gaal, CEO da Serpol Engenharia, uma empresa referência em recuperação de fachadas e estruturas, com mais de 40 anos de atuação. Além de gestor, Fernando é um grande estrategista. Modernizou os processos comerciais da empresa e transformou a forma como a engenharia se conecta com o mercado. Neste episódio, vamos falar sobre empreendedorismo, gestão financeira, inovação na engenharia diagnóstica e desafios da sucessão empresarial. Se você quer saber como transformar um negócio consolidado em uma potência ainda maior, como criar processos de venda eficientes e o futuro da engenharia consultiva, este papo é para você. Fique com a gente, porque esse episódio está imperdível. Este podcast tem patrocínio e parceria com a Serpol Engenharia, empresa referência em reabilitação de fachadas e estruturas. Com mais de 40 anos no mercado, transformou a forma como que se conecta com o mercado. Então você, profissional da área de inspeção, consultoria, patologia das construções, clique no link que está na descrição, leia o QR Code e faça parte do time de parceiros Serpol, que vai trazer para você oportunidades e construir este relacionamento na nossa área de reabilitações das edificações. Gratidão ao nosso patrocinador Yamatec, que conta com soluções para inspeção de umidade para os serviços de caça-vazamento, como traçadores químicos, o gelfone, kit esgoto e outras soluções. Então acesse o link que está aqui na descrição e conheça e faça parte também do time Yamatec, utilizando as suas soluções para excelência nas suas inspeções de umidade. Bem-vindos ao ADPAT Podcast, episódio de número 85. Com muita alegria, com muita honra, trago aqui como convidado, depois de já ter feito diversos podcasts junto comigo, ao meu lado, gravando. Já teve também uma oportunidade de gravar com a gente sobre um assunto mais técnico. Agora a parada ficou séria, conheceremos com maior profundidade o meu amigo, meu irmão, uma pessoa que admiro muito e que tem me ajudado demais no processo de crescimento ao longo desses anos, Fernando Gaal, CEO da nossa Serpol Engenharia. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite, Felipe. Eu fiquei bastante honrado. Um convite que, apesar da gente trabalhar o tempo inteiro junto, né? Mas quando a gente tem esses convites assim, é um reconhecimento de gratidão e do trabalho que a gente está fazendo junto, que é muito, muito legal, cara. Fiquei muito, muito feliz quando eu recebi o convite. Obrigado mesmo, de coração. Junto. Muito obrigado. Para você que não tem detalhes desta parceria, Deus, ele une propósitos e dos propósitos ele faz as coisas acontecerem, né? A maioria das ideias, talvez malucas, um pouco diferentes, que vem nesta minha grande mente cabeça brilhante. Redonda, mente brilhante, testa suada, enfim. Nós falamos e acabamos expondo para várias pessoas. Uns gostam, outros nem tanto, uns super apoia, mas tem alguns que falam, vamos fazer. E aí você pensa, não está preparado para essa parte. E o Gaal é uma dessas pessoas que várias das nossas ideias, ele simplesmente disse, vamos fazer. A ADPAT Podcast foi uma dessas. Eu tive a ideia em um dia, e demorei exatamente 1 ano para gravar o primeiro episódio. E gravei o primeiro episódio desta série, se você for aí para trás, no online. Foi feita uma gravação. Em estúdio, foi a partir do episódio 2, que foi contigo e com o grande Haddad. E ele nos deu suporte para poder viabilizar
disso acontecer, junto com a Serpol, construiu este espaço, forneceu toda a estrutura e de lá para cá fazemos o que fazemos. Então essa é a primeira pergunta que eu te faço. Volta para aquela época, como é que foi ouvir essa ideia e por que você acreditou e investiu nesse projeto que hoje acaba encontrando muitas pessoas ao longo desses mais de 80 episódios? Uma boa pergunta. Cara, eu sempre tive em mim a vontade de fazer algo diferente do que a Serpol era, né? Na verdade, eu precisava me afirmar para mim mesmo, né? Se é que se pode falar isso, de que eu era capaz de fazer alguma coisa diferente, entregar algo a mais do que o que eu recebi de uma empresa já montada, enfim, já com tantos anos de histórias, com uma história de sucesso absurda que eu admiro muito. Consolidado. E a forma de fazer isso são novas tendências e a gente vai atrás de... Cara, podcast é um negócio que... Eu sou um consumidor ferrenho de podcast e é a única mídia, o único programa, um dos únicos programas, que a pessoa fica 1 hora e meia com a mesma atenção na mesma pessoa. Então é um negócio que tem lá os stories, os shorts, tal, 10 segundos, 30 segundos. O podcast é uma coisa que você consegue se aprofundar mais, que você consegue entrar mais a fundo. É como um livro, né? O livro você consegue se aprofundar mais no assunto. Óbvio que o podcast é menos do que um livro, mas nos dias atuais, em que a nossa atenção é 1 minuto, 30 segundos, podcast é algo que conseguiu, no nosso momento de atenção dividida, de disputa de atenção, é uma forma que conseguiu trazer as pessoas para parar um tempo e ouvir sobre um assunto, estudar e aprender. Então sempre foi algo que eu tive vontade de me aprofundar, porque eu sempre gostei muito. E aí você vira e fala, vamos fazer? A minha dificuldade tá do seu lado da câmera. Eu sou uma pessoa que eu não... Putz, cara... Não é meu talento natural tá fazendo o que você faz. Eu até me arrisco às vezes, tal, mas não é o que eu nasci para fazer. Mas é uma coisa que... Estar envolvido para você já... Eu sou o cara dos bastidores, cara. Eu gosto de estar nos bastidores e ver as pessoas brilharem mais do que eu mesmo. É da minha pessoa. Eu me sinto bem, eu me satisfaço com isso. E obrigado por me permitir estar nesse projeto e fazer parte disso, meu irmão. E agora... Foi nessa mesa, né? Foi nessa mesma mesa. A mesa é história. E eu sempre... Cara, desde que era... Qual que é a história dessa mesa? Comecei a trabalhar... Essa história dessa mesa era a mesa do escritório de contabilidade do meu avô, né? Que depois foi para a Serpol com o meu pai e está aqui até hoje. Quantos anos aproximadamente essa mesa? A Serpol foi fundada em 82... Coloca uns 20 anos a mais do que isso, pelo menos. Então, mais de 60 anos. Essa mesa está aqui. E voltando ao que eu estava falando, eu sempre fui a pessoa de que, cara, vamos fazer logo do jeito que dá e depois a gente vai melhorando. Tem pessoa que se incomoda com isso, né? Eu não consigo ficar fazendo um negócio, ficar perfeito. Tanto é que o primeiro episódio eu não consigo, foi cara. Online. Eu não consigo. Eu sou... Você também, né? Eu sou muito... Cara, faz. A data é essa. Faz do jeito que tiver. Fazer o seu melhor. É trocar a perfeição pela excelência. Uhum. Porque dentre o que a gente mais pode ter de oposição, somos nós mesmos. É o que mais pode nos parar. E nós temos formas sofisticadas de nos parar. Sim. Sofisticadíssimas, que fazem todo sentido. E a perfeição é uma delas. Eu não sei falar direito, por que eu vou falar na frente de uma câmera? Todo podcast que eu tenho marcado para gravar, eu tento escapar de alguma forma, porque é um negócio que... Sei lá, é um negócio que eu não me sinto confortável de fazer. Sim. Então a minha mente fala, não, você tem um negócio mais importante, você tem não sei o que lá. E a melhor forma de não escapar disso é se comprometer com as pessoas. Sabrina, 1h30 é o podcast.
Todo mundo tá lá, Sabrina, Gabriel, Felipe, a sala reservada para nós. Todo mundo esperando. Bastante reunião que tem que fazer lá embaixo. Cara, tá tudo montado e aí você não tem como não ir mais. Faz sentido. Então, e quando a gente pensa, então, em perfeição, não é para mim. O que a gente aprendeu ao longo da vida, dessa trajetória? Trocar a perfeição pela excelência. Se estamos aqui neste momento, este podcast 85 está com muito mais qualidade do que o podcast 2. Só que no podcast de número 2, com uma saudação incrível para a Gi, que fez muito parte desse processo de construção junto com a gente, foi o melhor que nós poderíamos fazer naquele momento. Era outra sala aqui nesse mesmo espaço. Era a nossa excelência. A gente fez no mais alto nível. Hoje, a excelência é outra. Até pó na careca eu passei para poder não brilhar tanto. Não, e eu chego na sala, eu sento aqui e falo, não, essa luz tem que ir um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Olha o logo. Tem detalhes que a gente fica olhando e tentando pro próximo ser melhor, cara. Eu acho que é isso. A excelência faz com que a gente prossiga. Muito bom. E você falou muito da Serpol. A Serpol, que é uma empresa consolidada, é a nossa patrocinadora do podcast, que trabalha com recuperações de fachadas, de estruturas, né? Nessa área da terapia das nossas construções, que tem tido uma visibilidade muito bacana por meio de tudo que nós temos feito pela ADEPAT. É uma empresa que muitos admiram. Lembro, no primeiro ENAPAT, 2022, primeiro ENAPAT, a galera naquela sala de reunião quis tirar foto com o logo da Serpol, entendendo o carinho que tinha, tudo que nós víamos, né? Temos a parede aqui que sempre tem também junto. Mas você não começou de hoje na Serpol. Qual que é a tua ligação com essa empresa, para quem talvez não saiba? Bom, a Serpol foi fundada em 82 pelos dois irmãos, meu pai e meu tio. Então eu nasci em 90, praticamente, dentro da Serpol, né? Filho de empresário, ainda mais na década de 90, que teve tanta montanha-russa de sobe e desce, de bloqueia a poupança, de não sei o que lá. Então a minha infância foi praticamente na empresa, né? Na Serpol. Depois de um tempo, meu pai decidiu se mudar para o interior de São Paulo, né, com a gente. Ele vinha e voltava todo dia, mas eu acho que foi mais para desconectar a gente dessa loucura da cidade. E depois a gente acabou retornando. Então, eu com 15 anos voltei a morar em São Paulo e já vinha trabalhar quando dava, nas férias eu vinha, depois da escola. Eu só viver Serpol. Aí na faculdade eu comecei a trabalhar de fato na Serpol. Então eu estudava no ABC, matava algumas aulas para vir trabalhar. A maioria das pessoas matava a aula para ficar bebendo, eu matava para vir aqui para a Serpol. E voltava para a faculdade de noite e ia de manhã para a faculdade. No meio da manhã tinha algumas aulas que não eram tão importantes, eu vinha para a Serpol. Sempre sombra do meu pai. Então eu sempre estava atrás dele, de boca fechada, sem falar nada, eu só seguia. Esse era o meu trabalho. E aí, com o tempo, eu fui me soltando e fazendo alguns trabalhos de vai, né, que a gente fala hoje. Então, por exemplo, na época, em 2009, a Serpol estava construindo e incorporando uma torre, um prédio. E eu tive que locar a fundação do prédio, com o pé no barro e tal. Eu estava me formando em engenharia mecânica, não sabia o que era um teodolito. Tive que aprendi e loquei lá os pilares. O prédio está lá até hoje, eu inclusive moro lá hoje. O endereço certo, tá o pilar? Inclusive eu moro lá hoje, no 5º andar. Olha só, isso então... que é capacidade e credibilidade. Então eu acompanhei a construção de um prédio do zero, só não do projeto, né, mas da fundação até o acabamento do prédio. E alguns projetos de recuperação de fachadas que a Serpol já fazia. O primeiro que eu acompanhei com meu pai foi com o Tomazelli, né, que foi um grande professor meu também. E acompanhando, indo nas reuniões, ouvindo a forma que eles falavam. Você pensava em trabalhar em outra empresa nessa época de formação? Você tinha essa ideia? Eu fiz alguns processos seletivos em multinacionais e graças a Deus não passei nenhuma.
Porque eu queria engenharia mecânica. Então eu Sim. fiz mais nessa linha de engenharia mecânica. Com o tempo eu fui vendo que, inclusive na faculdade, a gente fez uma extracurricular que eu por acaso liderei. E eu fui vendo que eu gostava de gerir pessoas, de ter essa liderança. Era uma coisa que eu percebi que é um negócio que me satisfazia de fazer. Você descobriu como empresário, um gestor. É uma coisa que eu tenho facilidade, tenho uma certa facilidade. Uma coisa que não pesa como trabalho para eu fazer, é uma coisa que eu venho feliz fazendo, entendeu? Sim. Então, é o que chamam hoje de propósito, talvez, mas é algo que, eu gostava. Nessa extracurricular, eu estudava de manhã, até a aula que precisava, depois eu matava algumas, vinha para a Serpol, e depois de noite, a partir das 18h30, eu voltava para a faculdade, ficava até 10, meia-noite lá nessa extracurricular, depois voltava para estudar e vinha para a Serpol. Então eu aprendi muito lá também, nessa parte de liderança, né? Que eu tinha essa... Depois de um ano eu atingi esse nível de liderança lá. E via o que o meu pai fazia aqui, acabava espelhando lá, testava. E é um negócio que... É uma coisa que eu vi que eu tinha certa habilidade em fazer. Óbvio que a gente vai melhorando com o tempo, mas eu tinha certa habilidade em executar. Em 2010, 2011, meu pai ficou doente e ficou alguns anos com essa doença, mas ele trabalhava ainda. Em 2015, 2016, ele veio a falecer. E um ano antes dele falecer, eu já assumi a Serpol, porque ele não tinha mais condição de vir. Então, no começo de 2015, eu assumi a Serpol como diretor executivo, né, que eu gosto de falar. O meu tio é meu sócio até hoje. Na época, ele cuidava da parte de vendas. Então, todo o resto ficou sobre minha responsabilidade. De 2015 a 2020, a gente fez um monte de besteira. Eu fiz um monte de besteira. Coisas certas, coisas erradas. Óbvio que a empresa já rodava num ritmo. E algumas coisas que eu fiz mais prejudicaram o ritmo do que ajudaram. E 2020 veio a pandemia que deu um soco na nossa cara. E aí eu tive que me atualizar, me reinventar, aprender como faz de verdade mesmo. Para você ter uma ideia, a gente vendia 50 obras por ano em 2019 e 2018. Em 2020 a gente vendeu uma. E aí em 2021 a gente vendeu 5. Então, chegou em 22, eu virei pro Armando e falei, cara, ou a gente muda esse sistema de vender que a gente vem trazendo desde o começo da empresa, ou até o final do ano a gente fecha a Serpol, que foi a época que, acho que logo depois que a gente conheceu, né? Acho que foi 22, 21, 22 que a gente... Foi essa época que a gente estava reestruturando. Foi antes do primeiro Enapate, o Enapate foi em 22... Foi antes, então. Em junho de 22, julho de 22, deve ter sido no começo de 22, final de 21. Então a gente já se conhecia e aconteceu todo esse movimento na Serpol de reestruturação da equipe de vendas. E aí eu peguei um setor de fato para começar do zero e montar da forma que eu entendia que fosse o melhor. Né? Nós vamos chegar lá. Essa nova versão da Serpol e como que isso pode trazer de aprendizado para os nossos escritórios de patologia, as empresas também que estão aqui acompanhando com a gente. Eu queria voltar um pouco e como é que foi que essa é uma honra que a gente não percebe quando a gente vive e depois a gente fala, obrigado, ainda bem que eu vivi. Como é que foi trabalhar com o pai? É fantástico. Não tem outra palavra. Eu também tive a oportunidade de trabalhar com meu pai por uns 3, 4 anos. E não tem experiência melhor, né, irmão? Ele sempre foi meu melhor amigo, né? Então... Imagino que... Cara, eu sou muito fã dele, muito fã. Imagino que isso talvez tenha gerado até um peso maior para uma sucessão. Porque você estava ali jovem, empolgado com a questão
de aprender sobre gestão, se apaixonando por gestão, construir algo. E o que acontece com o normal do pessoal acaba sendo a construção de um negócio do zero, de alguma coisa. De repente, a tua sucessão é de uma empresa de alto nível, com teu pai tendo sucesso junto com teu tio, e de repente está nas tuas mãos a tomada de decisão, sem você talvez na mente ter pensado, eu que construí isso. Isso mexeu contigo? Essa parte de sucessão? É o que mais fez eu chegar com a Serpol até onde a gente está hoje. A questão de receber algo num... Eu já falei isso várias vezes, né? Receber algo num nível e falar, puta, eu não posso daqui para baixo, cara. É um negócio que... Uma questão de orgulho mesmo, sabe? De... Porra, meu pai tá vendo, meu pai tá vendo, eu preciso dar o meu melhor, entendeu? Não tem outra alternativa. Não tem plano B, cara. E eu falo também pra minha equipe. Eu continuei, depois que meu pai faleceu, eu tinha duas escolhas. Ou continuar com a empresa, ou fechar, enfim, fazer outra coisa. E eu, pensando hoje, eu acho que eu só continuei com a empresa por falta de coragem de mandar todo mundo embora. Eu acho que essa é a verdade, e ainda bem que isso aconteceu, né, na minha vida. Mas sempre teve esse peso de uma forma muito forte em mim, de ter que entregar mais do que eu tive a bênção de receber, entendeu? Cada um tem... Ou a sorte, ou o que quer que a palavra que a pessoa queira chamar. Cada um tem suas dores, suas dificuldades. Há alguns que vão dizer que, poxa, tirar uma empresa do zero é muito difícil. Ah, sortudos são aqueles que já receberam uma empresa pronta. Mas Talvez seja. Não, tudo bem. Mas não tem como comparar. Vão ter outros que vão dizer, eita, que responsabilidade que eu tenho de manter esta empresa que ela já existe. Cada um tem as suas dores, vive as suas trajetórias, vive a sua vida, e que a gente possa juntos aprender uns com os outros. Se nós herdamos uma empresa, uma oportunidade, se nosso pai era um grande engenheiro, um grande arquiteto, já estava na linha e o nosso legado foi continuar, ou se ele fazia completamente diferente do que nós fazemos e tivemos que construir uma história, um legado completamente do zero, cada um faz parte dessa história. Mas o que eu posso te dizer é que você me abençoa muito. Que tudo isso que você formou, tudo isso que você aprendeu com teu pai, com teu tio, tudo isso que você testou, que aprendeu, que buscou, toda essa energia, ela faz com que as pessoas que estão ao seu redor falem, vale a pena investir no que ele está falando. Porque ele é um imparável. Ele vai fazer dar certo. E na minha vida, você é mais novo do que eu, não parece? Não parece mesmo. Mas eu tô com 39, você tá com 33. Mas você começou a ter empresa com quantos anos? Não. Tá bom. A empresa envelhece vezes 10, cara. Faz sentido. Com 33, então, é uma idade até considerável, de uma certa maneira. Mas, cara, como eu aprendo com você, como eu vejo o teu modelo de gestão, o teu modelo de negócio, você consegue honrar e respeitar o legado da tua família, da trajetória da Serpol, mantendo a tua cara, o teu jeito de trabalhar e a tua forma de ser, unindo a modernidade que o mercado exige. Por isso que nós vamos ter uma Serpol, como algumas outras poucas empresas, que tem mais de 40 anos ativas e vibrantes no nosso mercado. Então, parabéns e obrigado nesse cenário. Hoje, em termos de números, como é que está a Serpol? Você quer saber em relação ao quê? Que você achar que Serpol... pode falar, quantidade de funcionários, de obras, de equipes. Quando eu assumi a Serpol, a gente tinha 70 funcionários, hoje a gente tem 190.
Faturamento, bom, de 2020 nem se coloca, mas de 2023 para 2024 a gente praticamente dobrou o faturamento. Mas, cara, são só números. O que a gente faz mesmo aqui e o que me toca o coração é desenvolvimento de pessoas. O que me deixa feliz na Serpol é ver, por exemplo, o Iago, que a gente contratou para fazer a obra do Sesc Interlagos como técnico de edificações, e hoje é nosso diretor de operações. A Beth, que está há 30 anos, 30 e sei lá quantos anos com a gente. O Ricardo, que estudou comigo no colégio e hoje meu braço direito aqui, hoje ele voltou de férias, inclusive, eu tava sofrendo aqui. E várias outras pessoas que começaram. O Matheus começou com a gente como qualificador, atendendo o telefone, qualificando os clientes, e hoje é um vendedor. Só case de sucesso. O Kelvin começou como ajudante de obra e hoje fiscaliza a nossa produtividade, a nossa qualidade, dando um apoio nas obras. Enfim, tantos outros que começaram como ajudante e são mestres de obras hoje. Eu acho que são esses números que importam para mim. Muito bom. Agora, quando a gente pega dentro desse processo que você falou de 2015 a 2019, 2020, que foi aquele início, né? Aquela ânsia de trabalhar dentro de uma gestão, e depois não deu tanto certo porque, claro, ainda veio uma pandemia para brilhantar este final de ciclo, né, dentro do teu processo. Parecia que estava tudo certo em 2019. Né? Só que eu percebi que eu peguei uma empresa em 2015 melhor do que eu entreguei em 2019, entendeu? Sim. E a sorte, a competência dos fundadores da empresa fizeram uma empresa tão sólida que, cara, nem eu consegui quebrar sem experiência nenhuma. E é isso que a gente traz, importante, por isso, já fazendo um convite, dia 2 de julho de 2025, uma programação Enapat, um dia antes do Enapat. Assim como foi em 2024, nós teremos o workshop Empreenda-se. No primeiro workshop Empreenda-se, falamos sobre comunicações e vendas. Neste workshop Empreenda-se, o segundo, o tema vai ser gestão financeira para sustentar a longevidade dos nossos escritórios. Porque, se nós falarmos de pandemia, muitos escritórios de patologia, muitas empresas de patologia, surgiram depois de 2022. Nós geramos oportunidades. Então, nós vamos pegar aqui 2022, 23, 24, 25, 26. De 26 a 28 vai ser aquela época do amadurecimento desses escritórios, dos nossos escritórios. De fato, eu abri o meu em 2019, um ano antes da pandemia. Até costumo dizer que Deus foi tão bom comigo que ele fez com que eu fosse demitido em 2018, que para mim foi traumático, mas me fez me preparar um ano antes da pandemia, o que fez com que a gente entrasse de um jeito diferente e chegasse agora com 6 anos já com uma carga diferente. Mas também eu aprendi que o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. E isso passa muito por uma gestão financeira eficiente. Porque muitas vezes, por causa de capital de giro, né, de fluxo de caixa, a gente quebra um negócio que é lucrativo. A gente interrompe um ciclo positivo de algo que é lucrativo. Se não tivermos estruturas, porque a imaturidade empresarial nos faz achar o seguinte: comecei meu escritório, primeiro ano eu vendi 100 mil, segundo é mais. Não tem como ser menos. Porque o segundo ano, eu sou melhor do que o primeiro. Eu tenho mais experiência, minha empresa está mais bem postada, não tem por que não. E aí vende um pouco mais. E aí você pensa o quê? Terceiro ano, então... E nós pensamos sempre num crescimento. Se eu comecei com R$0 na conta, eu não vou usufruir desse meu crescimento? Vou ficar sempre com R$0 investindo? Ou eu vou adquirir esse para mim e viver uma vida boa que eu tanto mereci? Esta gestão financeira que teu pai, que teu tio
os fundadores da Serpol fez com que passasse por uma crise ferrada. Seria basicamente isso? Cara, inclusive o Armando, meu tio e meu pai também, eles têm aversão a crescimento. Então, por quê? É uma Porque linha. quando a empresa cresce, o que acontece? Ela pode estar até lucrando, mas ela precisa investir para crescer. Ela consome. Então, por exemplo, vou colocar o caso da Serpol. Se a gente fecha um contrato de um condomínio que eu vou executar em 12 meses, um condomínio grande, quantas parcelas o condomínio vai pagar para a gente? 26, 30? 26, 30, né? O que significa? Que a gente está pondo dinheiro na frente. Sim. Então, quanto mais obra eu fecho, com mais o Se prejuízo. você fechar 10 obras neste ano, nesse patamar, o lucro ao total é grande. Mas o lucro vai vir com 30 meses. E o fluxo de caixa? E até o mês 22, que você precisa de sei lá quanto de dinheiro para fazer a obra. 60% desse valor no primeiro ano para poder fazer essa obra. Então, quanto mais a gente vende, quanto mais a gente cresce, obviamente, num modelo de contrato desfavorável no fluxo de desencaixe caixa, financeiro. desencaixe de fluxo. Mais negativo você fica no curto prazo, no curto e médio prazo. Sim. Então, precisa de uma gestão financeira muito redonda para isso não dar problema. Então, a gente tem hoje obras de medição, obras parceladas, Putz, a gente tem uma engenharia maluca lá de quantas parceladas pode vender. É a gestão financeira que vai ser tomada de decisões. Se você, de repente, nestes 3 primeiros meses, triplica de obra, tem que contratar 50 funcionários, uma equipe de 50 pessoas, e daqui 3 meses não tem essas obras, você tem que entender que você vai ter que reduzir sua equipe em 50 pessoas. Uhum. Este fluxo... A gente chegou a vender obra no prejuízo por conta de fluxo de caixa. Sim. Então, é obra que eu sei que eu vou ter que pagar para fazer, mas que eu vou receber antes do que eu vou executar. Sim. Então, qual o problema hoje? É ter dinheiro no banco. Então, vou resolver esse problema, depois vem o próximo. Mas tem que ser muito bem calculado isso. Gestão financeira. Gestão financeira. Nesse processo de mudança, de geração da Serpol, de uma empresa consolidada, que às vezes pode ter o problema de... Quanto mais consolidado nós somos, mais difícil de fazer mudanças. Uhum. Aquela time que está ganhando não se mexe. A gente sabe que no nosso meio não é assim. Nós precisamos nos atualizar e isso requer dores, investimentos e tudo mais. Você começou a pensar e trabalhar olhando para outros mercados, principalmente, se eu estiver errado, você me corrige, para a Serpol no mercado da educação, no mercado de mostrar a Serpol como uma empresa especialista, de expor, né, as pessoas positivamente você e o Haddad, que no começo começaram a pensar em workshops, em atrair profissionais para esta área, essa construção que vocês fizeram, e aí de repente vocês me encontraram, né? Você me encontrou em redes sociais, o nosso conhecimento forte foi numa rede social e viu mais ou menos o trabalho que a gente estava fazendo, planejando fazer e resolveu fazer contato comigo. Como é que foi essa experiência? A ordem é um pouco invertida, mas em 2021 eu comecei a frequentar grupos de empresários de segmentos completamente diferentes e essa parte de educação sempre me encantou muito. Né? E, cara, tava na época de curso online, você lembra? Aquela febre que tinha antes. E eu tava estudando curso online, a minha esposa fazia alguns conteúdos que a gente fez alguns cursos para ela e tal. E aí me aparece, eu preciso fazer isso no meu segmento, a gente precisa dar um jeito de aparecer. Não era o quê, é como. Cara, todo mundo queria fazer. Pensa em 2020, com uma venda por ano, 5 vendas por ano. Precisa dar um jeito de pensar alguma forma de... Fora da caixa, jogar outro jogo. De pensar alguma coisa diferente. E aí, eu, observando, por acaso, aparece o Felipe lá fazendo um trabalho de... um carisma... Não foi por acaso, eu vou explicar para vocês. Com um carisma invejável, uma energia, né, que movia pessoas, né, talvez não muitas na época, mas tinha pessoas muito compradas, né, com o seu propósito. E isso me encantou. Eu preciso conhecer esse cara.
E aí cada ideia que você trazia, eu falava, puta, eu já tinha pensado em algo, mas era quase isso, a sua é melhor ainda a ideia, vamos fazer, bora. E precisava fazer alguma coisa. Senão a gente... É o plano A que não tinha plano B. A gente precisava fazer alguma coisa. Então esse movimento veio daí. Pra quem tá morrendo afogado, não parecia. Jacaré tronco, não parecia. ele se agarrou. Não parecia na época, né? Mas a gente tava morrendo afogado. Manteve a linha, que é um dos bons padrões aí de conduta. Gostei. E aí essa parte do financeiro veio depois. Depois que a gente montou vendas e começou a vender bastante, aí veio essa dor do financeiro que a gente falou alguns minutos antes. Vamos falar das vendas. Ó, pessoal, para a gente entender aqui e aprender, a Depati é networking, educação e empreendedorismo. Como que eu trabalhei naquela época? A minha formação profissional, a minha vida profissional, 80% dela foi trabalhando para uma empresa concorrente, né, da Serpol, trabalhando no mesmo segmento, que é a Refix Engenharia, colegas, o concorrente no sentido de correlatos aí nas mesmas atividades. Então eu sempre conhecia o nome Serpol. E naquela época, quando nós falávamos de Serpol no escritório, quando comentávamos sobre isso, a Serpol ela tinha um segmento muito principal no tratamento de concreto aparente. Então você tinha... A Serpol foi a primeira empresa em São Paulo a fazer tratamento de concreto aparente junto com outra empresa bem grande também, que todo mundo conhece. Serpol... Serviços de polimento. Polimento. Polimento de concreto. Verde não é por causa do Palmeiras, apesar de vocês serem bem Palmeiras. Tá bom. O meu pai falava que verde é por causa do concreto. Eu nunca vi concreto verde, mas... Olha 3 vezes. Tá bom? Puxa pro verde. Por favor, que seu pai esteja certo, porque é o que me mantém tirando foto naquela parede verde. Estou tirando... Não, mas se a gente pinta uma parede verde do lado do concreto, ele fica verde mesmo. Quando você começa a olhar com maior profundidade, você... O carpete verde do lado do concreto, ele fica verde. Você vê mesmo. um verde ali, tá bom? Então era nessa linha de segmento. Nós nos encontramos uma vez, 2016, 17, no Maxud. No Hotel Maxud. Estava, assim como você era pro seu tio ali naquele começo, eu era pro Rafael da Refix, né? Sempre ali o guardião, né? O jovem ao lado, que fazia tudo acontecer, ali estava junto e tudo mais. Então eles estavam indo lá para uma reunião sobre um orçamento do tratamento de concreto aparente naquele hotel. Estava o Rafael e o Armando, então eles se conheciam, se encontraram, e nós ficamos aqui só no... Né? Você tinha mais cabelinho na época, eu não tinha tanto não, mas tava ali naquela... Você lembra desse dia? Lembro. De verdade? Lembro. Eu lembro bem. E aí nós conversamos e ficou. Por que eu falei que não foi tão à toa assim? E essa é a dica que eu dou para todo mundo do networking. Eu me dediquei tanto àquela empresa, que eu ainda a considero, eu gosto muito, mas eu não tinha essa visão macro, que quando eu fui demitido, eu fui desconectado da sociedade técnica. Eu não tinha nenhum networking, nenhum relacionamento, eu estava totalmente fora de qualquer cenário. E eu precisava me reconstruir. Então, o que eu fui fazer? Eu fui me conectar, eu fiz uma lista de profissionais, de empresas do segmento para eu começar uma aproximação, ver o que estavam fazendo, como é que estavam posicionados e tudo mais. E claro que a Serpol foi uma dessas. E nesta época, a Serpol começou a apostar mais. As empresas não faziam tanto isso. Nós tentamos fazer isso, fizemos muito isso na Refix 2014, 2015. Gravamos vídeos, tentamos fazer um movimento, que eu sempre tive essa visão. Até costumo dizer, né? Na época, quando nós gravamos o primeiro vídeo até com o Rafael, assim, para YouTube, nunca foi postado. E naquela época parecia estranho. Putz, um videozinho... Será que vai dar certo e tudo mais? Eu digo hoje, já pensou se em 2015 aquele vídeo tivesse sido postado e o Rafael falou na época, olha, o próximo é o seu. E eu, caraca, meu Deus, vou gravar um vídeo. Era assim mesmo. Não é? E se tivesse postado um por mês, naquela época, como que estaria aquela equipe em 2020, quando começou a pandemia? A gente já está falando de patologia em 2015. Você tem algum vídeo de alguém falando o que é patologia em 2015? O primeiro vídeo que ele gravou foi exatamente sobre isso.
E aí que eu trago o pessoal, começa. Porque às vezes você acha que não é nada, mas se você fizer uma coisinha que parece que é nada, constantemente, o tempo vai passar você fazendo ou não. Olha nós aqui. Vamos fazer agora, em março, 5 anos que eu posto vídeo. 5 anos, 4 anos de ADPAT. Serpol também, né? É mais ou menos essa época. A mesma coisa. Então, por isso que eu comecei a acompanhar. Qual que era a minha estratégia? A Serpol postava, eu comentava. Uhum. Eu batia a palminha, eu fazia uma contribuição técnica. Ou seja, o perfil da Serpol começou a me Foi ver um só também. que eu vi, que você fez. Claro. Eu só vi um. Claro, mas só basta um. Mas acontece, quando a gente começa a fazer... Também você não pode ser um maníaco, né? Porque senão parecer que é perseguidor, né? Uhum. Você consegue curtir antes da pessoa postar. Quem é esse maluco? Você dá uma segurada. Deixa um tempinho e tudo mais, né? Não curta que a pessoa postou em 1 segundo. Brincadeira. E eu comecei a criar, e comecei a criar com isso, eu me conectei muito com a Audrey, da Luparts. Teve vários personagens que eu fui me comunicando com sinceridade, né? Falando a real ali, me comunicando. Então, por isso que acaba chamando um pouco a atenção. Se você se Mas aparece... não é só isso, não é só isso. Não, só que tem um detalhe. Quando você chama a atenção... Tem que estar preparado. Exatamente. Tá? É a única diferença. Porque chamar a atenção não é tão difícil. Aí logo depois você foi lá no escritório e tal, e acho que depois você criou a Academia da Patologia. Depois eu criei a Academia da Patologia. E aí quando você criou, eu já te seguia, já virei membro logo em seguida. Não, você é o membro número 25. Achei fantástica a ideia. Você participou do primeiro concurso Apostagem, que foi antes da Academia da Patologia. E, cara, você colocou, eu falei, puta, deve ser maluco, né? Vai cobrar R$20 por ano, sei lá quanto era na época, R$30 no ano. Qual a estratégia dele? O que ele tá pensando? Pô, eu fiquei curioso. Eu falei, não, vamos lá. E aí foi, e aí a gente tá aqui hoje, né? E olha como que constrói. Pra vocês conhecerem um pouco esses nossos bastidores, e você sempre caminhou perto, né? Caminhou perto ali. Neste momento, eu precisei... Patinho quer escorregar hoje. Neste momento, aconteceu mudanças, porque quando nós nos conhecemos, existia a Macfel. Era a Macfel. E quando mudou para a FSL... No meu celular tá lá, Felipe Macfel. Macfel. Poucos meses atrás eu troquei, Felipe FSL agora. Eu tive que mandar para alguém seu contato. Eu tenho... O meu técnico de segurança tá Adriano Macfel. Sim. Porque ele é da época da Macfel. Preciso trocar também, uma boa lembrança. Eu creio que no Jonathan, acho que o e-mail dele tá da Macfel, quando ele era. E quando mudou para a FSL, você foi um dos que me ajudou muito naquele processo. E aí eu aluguei um coworking na Paulista, ali, né, na região da Paulista. Você ia lá visitar. Aí você me convidou para vir conhecer aqui o escritório. Começamos a estreitar este relacionamento. E esse cara é doido também. Porque eu falo assim, falei para ele, cara, tem um sonho. Se a gente fortalece os escritórios, coloca vários escritórios no mesmo ambiente, compartilhando sala de reunião, compartilhando alguns espaços, compartilhando a estrutura, e cada um no teu segmento, na sua parceria, no teu caminho, mas que a gente viva isso para compartilhar networking e tudo mais. Quem sabe um dia... E eu falo isso desde os meus 13, 14 anos. E muitos acham muito legal, outros, poxa, isso aqui é um pouquinho, como é que fala... Fora da realidade. Fora da realidade, né? Tem um nome, tem um termo para isso. Um devaneio, talvez? Um devaneio, utópico. Utópico. Tá, utopia, mas interessante, tudo mais. O que ele falou? Você falou, tem um espaço lá. Vamos começar agora. Tem um espaço. Tá vazio lá, tem uma mesa lá, a gente monta cabe lá, vocês. espreme a gente aqui. E tá tudo certo. Foi aqui, né? E foi exatamente nesse espaço. E nós viemos para cá e começamos essa história. E aí eu venho já quase caminhando para o final. Como explicar? E o sonho ainda não foi realizado. Não. Hein? Eu tenho algumas... Tô movimentando algumas coisas, depois eu te falo. Porque qual que é o sonho? Uma grande área, com muito espaço. Com vários parceiros. Diversas empresas, diversos parceiros e algo, né, de outro padrão. Você desacredita? Desacredita, não. Já quase alugamos um prédio. Sim. Quase que a gente se comprometeu com 30, 40 mil por mês. Por isso. O prédio aqui do lado. Mas como explicar essa parceria Serpol FSL?
Porque não é fácil. Entendeu? Tem alguns casos aí, vou até trazer um aqui. Mas como explicar? Porque é uma empresa que executa, uma empresa de inspeção, mas existem outras empresas que executam no mercado, outras empresas de inspeção. Nós temos a sociedade que tem uma mentalidade e um jeito de trabalhar que acaba vendo uma parceria dessa como uma relação fora dos limites aceitáveis. Como que você vê essa parceria e como que você explica isso? Cara, na verdade, é uma coisa que a gente sempre teve receio. Mas a gente não... Bom, a loucura aconteceu e a gente veio. E eu sempre imaginei que fosse trazer mais benefícios do que malefícios. Malefícios no sentido de imagem, que as pessoas olharem e acharem alguma coisa. O que tem acontecido é que os pontos negativos são menores, quase imperceptíveis para a gente, para a Serpol. Nunca teve alguma questão grande da FSL estar junto com a Serpol ou não. Acho que até por conta das nossas atitudes mesmo, do que a gente faz. A gente nem fala muito, mas quem está aqui no escritório sabe. Está um pilar dividindo, não tem nem porta. E você lá trabalhando na FSL, a gente nem sabe o que... Concorrendo em alguns prédios ali, e a gente nem sabe nada de concorrente, enfim, e nem quer saber, porque eu acho que a concorrência é por qualidade de entrega mais do que por outros meios que vem a acontecer. E os pontos positivos que trouxe, são incontáveis. A parte de qualidade da execução, a parte de evolução técnica do time, a parte de esse contato próximo, a ajuda que vocês dão sempre que a gente precisa, de ter um problema de impermeabilização da rebimboca, da parafuseta, sei lá, o Felipe já brota do chão e resolve o problema. Então, cara, isso E da nossa parte também, tudo que a gente pode, a gente ajuda da forma que, enfim. Dentro das 4 linhas, que é o que a gente sempre trabalha, eu acho que não precisa nem falar para ninguém isso, porque... A gente nem se preocupa com isso. A gente se importa tão pouco por isso, porque a culpa não existe. Você não tem que explicar nada, porque a gente não precisa. Então, pode ser que as pessoas olhem e pensem em alguma coisa? Pode, mas pelo menos nunca chegou nada até mim. Eu tive uma experiência essa semana. Vou te contar agora. Mas uma em... Não, mas uma experiência que... Anos. Mas eu entendi e fez sentido. E é importante muitas vezes pra gente explicar. Falei, obrigado por você ter trazido essa percepção pra gente explicar. E até por isso que eu trouxe isso aqui pro podcast, que eu acho que é muito importante até para estimular parcerias desse tipo. É natural que as pessoas, muitas vezes, vejam que a parceria do especificador para o fornecedor seja uma parceria financeira, seja uma parceria de indicação e de recebimento financeiro. Olha, indicações e recebimentos? Não tem. Mas em alguns casos alguém poderia estar dentro das 4 linhas isso? Até poderia, mas não tem. Não é assim que nós trabalhamos. No nosso caso não pode ter, na minha opinião. Não trabalhamos. Agora, tem algo mais profundo, jogando limpo, real, e não estou aqui, pelo amor de Deus, eu falei isso para um parceiro, eu falei, olha, eu não estou falando, eu não quero levantar nenhuma bandeira da moralidade, nenhuma bandeira do que, olha como nós somos éticos ou algo desse tipo. Não, porque para mim não tem nada fora do comum. Simplesmente é. Por exemplo, você tem história com seu pai, tem história com o meu pai é policial militar a vida inteira e deixou o legado para mim da honestidade do trabalho. Então, para mim é simples. Agora, a gente já viu, existem casos de pessoas favorecendo a empresa A contra a empresa B, mostrando preço, construindo, induzindo concorrências e tudo mais. E eu disse isso para um parceiro, eu falei assim, olha, falar até papagaio fala, mas eu não tenho muitos recursos financeiros, eu não recebi uma herança, eu não recebi um legado de trabalho, de empresa, eu não tenho um histórico, se eu não trabalhar num dia, eu não recebo no outro. O que eu tenho é a minha palavra. Então eu posso te falar e você pode acreditar ou não. Mas eu não vou deixar de falar porque é a única coisa que eu tenho. E isso aqui não acontece. Incrivelmente, não acontece. Nós trabalhamos aqui
sem nenhum tipo de favorecimento fora das 4 linhas. A gente trabalha aqui sem um saber o preço do outro, porque uma empresa cogitou de não participar de uma concorrência, entendendo que nós tínhamos uma parceria, então talvez aquela empresa iria perder tempo. E eu disse, se você quiser participar ou não quiser participar, com todo o carinho do mundo, é uma decisão sua, mas saiba que você vai ter exatamente as mesmas condições do que qualquer outra empresa, incluindo a Serpol. Porque nós decidimos fazer isso. E o tempo tem mostrado que isso é o melhor caminho do mundo. Quando você tem muitos escritórios de consultoria, super parceiros, que a gente tem um carinho enorme e que trabalhamos em conjunto, como a gente tem outras empresas de execução que patrocinam o Enapat, que estão com a gente, fazem parte dessa história, e a gente tem mostrado por que não essa proximidade, essa troca de experiência real, e na hora do jogo, do orçamento, da concorrência, é a melhor empresa no momento, é a habilidade técnica, a habilidade comercial, parece utopia, né? Mas a gente está vivendo isso e é muito bom. Putz, até tem os números que a taxa de conversão Serpol, quando tem obra que a FSL indica, não é maior do que nenhum outro parceiro. Então, cara, é tudo dentro do padrão. Tem uma história interessante, né? O porquê que um dos motivos de eu ter me aprofundado tanto em vendas é justamente esse que você falou. É não precisar de parcerias neste nível, fora da ética nunca. Porque se eu tenho cliente chegando sempre, eu não preciso dar bênção para alguém. Porque acontece, né? A empresa, quando tem pouco negócio, ela tem lá seus funcionários, tem que pagar a folha de pagamento. Cara, aí chega um cara aqui nessa mesa aqui, ó, você fecha essa obra se fizer tal coisa. Você dá uma balançada, porque você precisa. Agora, se você tem um monte de clientes, você tem um comercial forte, você pode falar, cara, obrigado, não quero. Você gera independência e liberdade. Esse foi um dos principais motivos de eu ter me aprofundado tanto em vendas. Porque para não precisar jogar fora das 4 linhas. E no nosso mercado, tem mercados que a questão de pagamento por indicação não tem nada fora, não tem nada, nem problema nenhum. Agora, no nosso, o problema é que a pessoa que faz o relatório técnico, a metodologia executiva, normalmente ela vai acompanhar a obra e acompanhar a qualidade de execução. Então, essa amarração de pagamento de indicação, ela fica complicada. E por isso que a gente não trabalha dessa forma, a gente abomina esse tipo de coisa. Porque... eu quero que a pessoa me fiscalize da melhor forma possível. Eu quero entregar uma obra com a qualidade máxima que não me dê problema de qualidade depois. Que gato escaldado tem medo de água fria. Não vamos nem entrar nesse assunto para não... Tanto que a gente contrata a FSL e alguns outros parceiros eventualmente para fiscalizar a qualidade da Serpol. Para subir no balancinho, olhar, tirar foto, ver se o material está correto, se está fazendo a mistura correta do material... Que essa foi a ideia maluca, né? Ô, Pato, fica aqui, Pato. Você tava numa live? Eu tava numa live e falou, falei... As empresas deveriam contratar uma ideia aqui controle agora. de qualidade. Aí o Gaal no comentário. Gostei, vamos conversar? Eu dei uma ideia. Do nada. Numa live. Cara, você deu uma ideia e a gente tinha... Que a gente gastava por mês 100 mil reais só de retorno de garantia. E aí, depois que a gente começou a fazer esse controle de qualidade, esse número, esse mês, acho que nem apresentou ontem, né? Que teve a reunião de metas. Porque não tem. É 2.500, é nessa faixa assim que a gente trabalha. É um funcionário que vai lá, fica 2 dias e faz uma pintura de um rodapé. O Pato e o Garrafa não querem ficar em pé hoje. Antigamente, era pastilha soltando, era vidro quebrado, era não sei o quê. Cara, a gente chegou naquela época que você fez a live e tava 120 mil que tinha que pagar no mês de retorno de garantia. Pô. Isso dá um bom corte, hein? Reduza de 100 mil
a praticamente zero o teu custo de garantia com controle de qualidade de obras de reabilitação. FSL. Ou algum parceiro da Depart. FSL ou diversos escritórios que estão na sua região, que nós vamos agora fortalecer isso, estamos melhorando e evoluindo, dando aqui a grata honra para a nossa equipe, o Igor, que é o que começou comigo esse projeto, o Luciano, que está aqui com a gente, toda a equipe da Serpol, que também está interagindo, os engenheiros, o Iago. A gente formatou um processo, um procedimento. A gente evoluiu esse processo depois. Não, estamos evoluindo, que vai do treinamento, a qualificação, especificação, conferência, fiscalização, liberação, controle. Estamos fortalecendo isso e é uma área interessante que a gente sempre tinha de ideia, então chama controle de qualidade, que vem consultoria de qualidade. Eu chamei desse tema, consultoria de qualidade. E o nosso objetivo na Serpol é ter a fiscalização de qualidade em todas as etapas do trabalho. Que eu acho que... Etapa por etapa, não é só a entrega final, né? Etapa por etapa e 100% das etapas. E tá dando certo. Então, o que a gente está fazendo hoje com você, Felipe, sua equipe, é um controle de qualidade. A cada 2 dias ele vai na obra e faz o controle. Bom, gostei. Papo contigo, irmão, é muito bom. Eu lembro quando... Primeira vez que eu vim aqui, você me levou... Nunca mais você me levou para almoçar lá. A gente podia... Ficou estranho isso, né? Você viu? Acredita que eu fui... Você viu? O cara tá cobrando na cara do chão o podcast. É que assim, ó... A primeira vez... A primeira vez ele não me levou no Gama. Não falou, vamos almoçar no Gama. Intimidade é uma porcaria. Entendeu? Ele tava querendo esse relacionamento, me pegou, me levou, comemos um hambúrguer gostoso. Você comeu um hambúrguer vegano, mesmo você falou... Eu lembro, foi aqui embaixo. Você falou assim, e eu nem sou vegetariano, mas eu gosto do gosto do hambúrguer vegano. Desse aqui. Desse aqui. Maluco. Enfim, e eu esqueci desse restaurante. Eu nem lembrei disso, tô brincando. Eu nem lembrei desse lugar e tal. Aí eu estava com o Jonathan andando para algum canto. Falei, John, tira a foto aqui. É aqui na... Descendo alguma dessas ruas. Joaquim Távora. Falei, tira a foto daqui. Ele falou, por quê? Falei, aí tirou, falei assim, eu lembro que eu tive um encontro com o Gal aqui. Vamos lá. Ele me trouxe pra gente comer um hambúrguer. Eu quero ir de novo. Dá pra ir a pé. E eu vou ter que ir com você, sabe por quê? Eu marquei com o John, falei, John, na sexta-feira a gente tinha notícias boas, falei, vamos comer um hambúrguer naquele lugar? Nós fomos lá, tava fechado. Eu vou ligar lá pro Guto pra ele abrir lá. Sério, tava fechado. Aí nós fomos numa hamburgueria que tinha do lado e tudo mais, deu tudo certo, mas ficou esse... Lembrei disso, do nada, pra gente ir lá e relembrar. Eu lembro muitas coisas que nós falamos naquele dia. Quando eu fui embora, eu liguei, falei com a Pri, falei com a minha irmã e falei... Cara, tem um cara, Fernando Gaal, maluco, que tá querendo investir na gente, né? Tá mais próximo, fazer parte da Depart, com mais proximidade e tudo mais. Será? Orem comigo. Porque, tipo, tá bom demais. Sabe? Quando... Pô, tá bom demais. E foi bom demais. E deu tudo certo. Né? Então a gente precisa voltar lá. Vamos lá, porque eu gosto de olhar, eu tenho minha imaginação meio de volta pro futuro, olhar para onde a gente estava sentado, porque eu lembro... Eu nem lembrava que tinha sido lá. Eu lembro. Tanto é que eu lembro que a pessoa falou assim para mim, o cartão? Minha cabeça é grande, filho. Eu falei, não, cartão, que cartão? Tá que nem minha esposa. É doido, cartão do pagamento e tal, né? Aí o Gal, não, tá, pá, pumba. Umas 2 semanas depois, fui pôr uma no bolso, tinha um cartão da comanda, tava no meu bolso. Não sei onde tá aquele cartão. Depois ele... Guardar o cartão, pô. Ele sumiu. A conversa vai pra lá, vai pra cá, volta pra lá. Vamos para o quadro. Me faça uma pergunta. Pra você? Pergunta pro Felipe Lima. Pô, mas de surpresa, assim, deixa eu pensar, peraí. Mas é assim, melhor de surpresa. Qualquer coisa, curiosidade, técnica, pessoal, constrangedora. Cara, o que você viu na Serpol e no Fernando pra aceitar essa maluquice nossa aqui? Pronto, você quer uma pergunta? Toma. Eu gostei do hambúrguer.
eu vi algumas coisas, tá? Eu vi uma empresa do segmento que eu sempre vivi, comprometida com pessoas e que tinha interesse de fazer da maneira certa. Certa dentro do que eu tinha estabelecido como padrão para minha vida. Isso já fez total diferença. E eu vi que muitas ideias que eu tinha para o segmento que nós atuávamos correlatos, vocês estavam querendo fazer e faziam. Então, para mim, fez todo sentido. Entende? E eu trabalho no princípio da gratidão. Entendeu? Até hoje, para mim, a gente tem que viver de alguns princípios. E vocês me honraram naquela época. Era uma época que eu estava muito fragilizado e qualquer hambúrguer já me ganhava. Uma mesa, uma hambúrguer, cadeira. uma mesa, um cantinho. Mas vocês nos honraram, entendeu? Sempre estavam com a gente, sempre estavam ali à disposição. Então, isso, para mim, eu sou muito grato por aqueles que me honram e quero honrar cada vez mais. Então, foi mais ou menos isso. E talvez coisas que a gente nem sabe, mas quando conecta, você fala, poxa, é isso, sabe? E eu lembro que quando o bicho pegou mesmo, falou, mano, é aqui, velho. É isso aqui. Porque, primeiro, jamais exigiram de mim exclusividade nesse sentido, porque a gente vive no meio técnico um poliamor, né? No meio técnico pode. Mas no dia que ele falou, vamos fazer uma propaganda marketing para você vai gravar uma aula aqui, vamos vender um curso que você quer vender, vamos enropar aqui e tal, porque vocês tinham os recursos para isso. E me chamou, e aí me deu um papel que eu tinha que responder, custo de inspeção de fachadas. Quanto que as pessoas podem ganhar ao fazer o seu curso? Eu respondi, não faço a mínima ideia. Aí depois, quantas pessoas você já impactou com o seu projeto? 2. Eu falo, eu acho que impactar, acho que nenhuma. E aí eu fui entregar na mesa do Gaal, pensando, Não deu. não vai dar certo. E eu cheio de... Eu falei, Gaal, muito carinho, entendo aí, mas eu acho que não vai rolar essa parada não, vamos pensar em fazer diferente, porque eu não é muito a minha linha de pensamento. O Gaal disse... Lembro quase com aspas abertas, entre aspas. Ele falou assim, pô, na boa. Redublagem, porque ele não fala tão assim, pá, pumba. Falou, não, na verdade, eu nem li esse material. Que foi passado diretamente da empresa de marketing para você. Olhou e falou, também não responderia essas perguntas, não é o que a gente quer. Pode chamar a pessoa que estava na sala. Olha, precisaremos mudar todo o nosso procedimento que estão pensando aí, porque não vai ser feito assim. Eu falei, Pareceu até um teste, né? Não, na época eu falei, foi o teste. Você acha que não tinha visto? Hoje eu sei da rotina dele, eu falo, não, ele não viu. Não vi, cara. Não vi. Hoje certeza que ele não viu, eu conheço. E tá tudo certo. Legal, muito legal. Pra finalizar, que o meu convidado já chegou, outro aqui, já faz umas 2 horas, eu acho. Tadinho. E o que você fez no processo de vendas que você reestruturou de uma coisa que as vendas eram quase que artesanais e artísticas, no sentido que era arte para quem vendia, né? E para tornar algo metodizado e algo que pessoas treinadas, mesmo sem ter toda a experiência e vivência na área, nem serem grandes especialistas técnicos, conseguirem, dentro de uma engrenagem, de um processo, vender mais. Uhum. Essa era uma ideia que eu tinha no passado, né? Que deu certo até aqui. De montar um processo que qualquer pessoa pode executar. Hoje a gente pensa um pouco diferente. Hoje a gente pensa que montar um processo que todos possam executar e que preferencialmente seja executados por engenheiros técnicos capacitados. Isso é a evolução desse pensamento, mas a gente não conseguiria fazer isso que a gente está fazendo hoje no passado. Então, sim, a gente fez o melhor que a gente podia
com as Você não tinha tantos que a gente técnicos tinha. altamente capacitados Não e preparados? tinha nenhum. Tinha eu, Ricardo, acabou. E o Armando, mas o Armando era que é o meu, Não, e meu se tio você for contratar, você não consegue ter bala na agulha para poder chegar, para poder fazer isso. Então a gente montou uma esteira e dividiu o processo em várias etapas menores, que assim eu posso treinar uma pessoa com Mas aquela parte do processo. aquele processo menor que eu consigo treinar com mais facilidade. Então, ao invés de ter... Antigamente tinha 3 vendedoras, as 3 faziam tudo. Atendia telefone, fazia visita, fazia planilha, fazia o proposta. ciclo completo da venda. Ligava para o cliente, entregava a proposta, fazia reunião, ia na assembleia, fazia o contrato, assinava o contrato, passava o contrato para o financeiro e acompanhava o cliente depois. Então, elas faziam tudo. Só que não faziam da forma ideal que eu imaginava que seria o ideal. Então, a forma de fazer isso foi dividir o processo em várias etapas e colocar uma pessoa que faz a qualificação, que atende o telefone, passa hoje, né? Já passou por vários modelos diferentes de ajustes, né? De organização. Mas hoje é a pessoa que atende o telefone, qualifica, vê se o cliente a gente consegue atender, se ele tem relatório técnico lá do projeto ou não. Se não tem, a gente indica um parceiro. Se tem e faz sentido a gente atender, está no nosso raio de atuação e tudo mais, faz a visita por um técnico de planejamento, que executa o planejamento, executa o orçamento, a planilha, já com o planejamento, passa para o vendedor que trata com o cliente até a assinatura do contrato. Então, são 3 áreas diferentes para fazer o processo que era feito por uma pessoa só. Então, no passado, 3 pessoas faziam tudo, e hoje, se eu colocar 3 pessoas para fazer todas as vendas, eu tenho muito mais eficiência do que as 3 pessoas do passado que faziam tudo. Perfeito. Então, esse foi, na verdade, o racional foi, eu preciso dividir para conseguir treinar mais facilmente as pessoas. E definir o processo, né? Como eu fiz no passado? Atender o telefone e qualificar. Quem que fez isso no começo? Eu. Passei meu WhatsApp lá, pessoal, lá no site, o pessoal ligava para mim e eu qualificava. Como faz isso? Eu fui escrevendo. Tá bom, agora eu posso treinar uma pessoa. Próxima etapa, a parte de vendas. O Ricardo e eu, a gente fez. Como que a gente faz junto com o Armando, né? Como que eu tiro da cabeça do Armando os preços e ponho numa planilha? Para a gente só colocar a área lá e sair o preço. Óbvio que com ajustes, né? E aí esse foi o processo. A gente foi fazendo todas as etapas para até chegar no nível de maturidade que a gente consegue treinar uma pessoa. E se o condomínio, o cliente liga aqui e fala que não tem laudo, como que era antes e como que é agora aí para vocês? Cara, antes a gente olhava pro prédio e falava, dá para fazer ou não? Por total feeling dos sócios. Hoje a gente, com estudos de obras que a gente fechou, de obras que a gente fez, de projetos de sucesso e projetos que não foram tão bons, a gente definiu que a gente precisa de um projeto, de um laudo. Porque o cliente que já vem com o laudo, ele vem muito mais pronto e ele já sabe o que ele quer. Então, se ele não tem laudo hoje, a gente entende qual que é o problema, entende a dor e tenta direcionar para um parceiro da especialidade que ele precisa. Perfeito. Por isso que tem hoje, né? Tem um QR Code em algum lugar da tela aqui. É aqui? É aqui, né? Não é aqui? Agora eu vou ter que mudar a tela. Quando você mudar a câmera para o geral, agora aponta. É aqui ou aqui? Aqui? Aqui, ó, QR Code, aqui, ó. Se você é um patologista, um inspetor, você pode se cadastrar e fazer parte deste grupo de parceiros com a Serpol, que faz esse entendimento, com essa qualificação da Serpol, ele pode e vai te indicar dentro, né, dessa parceria. A gente faz uma curadoria dos parceiros, né, que conseguem entregar um trabalho da qualidade que a gente espera e acaba indicando para os clientes. Na nossa lista de parceiros, cada um com sua especialidade, e a gente indica para os clientes. Última pergunta deste podcast. Bora. Você está falando de um sistema de vendas? Tá, interessante. Para uma empresa que tem 180, 190 funcionários, que isso vai gerar um faturamento alto. Faturamento não tem a ver com lucro, mas movimenta, né? Movimenta um faturamento bem alto comparado com a nossa realidade. Estamos fazendo a pesquisa
de 2024 da ADEPAT, no mercado da Eu respondi patologia. lá, logo no começo. Muito obrigado. E já estamos em 65, está muito parecido com o do outro ano e com o do outro ano. Tem reduzidas, vamos fazer esses gráficos, mas a maioria, mais de 50%, são de empreendedores que venderam até 10 projetos no ano, com valores até R$5 mil. Uhum. Então, nós estamos falando de outros cenários de tamanhos e porte de empresa. Porém, nós temos que, de certa maneira, tomar algumas decisões como empresários da nossa área, que às vezes são investimentos arriscados. Uhum. Riscos calculados, mas sempre são riscos. Você trouxe aqui que você construiu um departamento de vendas com 3 pessoas, fora os que acompanham e tudo mais operacionais, para fatiar a parada. Dificilmente nós vamos conseguir montar isso num escritório comum, padrão da nossa área. No começo tinham 2 pessoas, tá? Um dia, Era o Ricardo e o sabe? Matheus. O Matheus Borba. Agora, o que você diria para aquele profissional consultor que ele tem que inspecionar, diagnosticar, escrever o laudo, só que ele também faz a gestão financeira, a gestão empresarial e quer vender? Claro, no começo é isso aí. Mas em que ponto talvez ele não tenha que investir e pegar a mão para pelo menos ter alguém na equipe, específico em vendas, enquanto ele pelo menos atua na parte técnica da entrega, do controle, do cuidado? Faz sentido ter esta pessoa e pela tua experiência, pela tua vivência, do que você vê com a gente, em qual momento? Tem 2 coisas que eu gostaria de falar. A gente só começou a postar vídeo de verdade quando a gente contratou alguém para ficar enchendo o saco para postar vídeo. Você sabe disso. Antes disso não se fazia e nunca foi prioridade. E a venda é mais ou menos assim. Quando você tem muito trabalho, passa a não ser a prioridade, apesar de ser prioridade máxima, na minha opinião. E a segunda coisa que eu vou falar, eu tô com o Eduardo e o Gustavo aqui, a gente está montando uma empresa do zero ali. Então, o que a gente fez? Cara, cada pessoa, cada um dos 2, né? Eu tô na Serpol, mas cada um dos 2 são 6 pessoas. Tem o Gustavo da segunda, o Gustavo da terça, o Gustavo da quarta, o Gustavo da quinta, o Gustavo da sexta e o Gustavo do sábado. E às vezes do domingo, tá? Então 6h30. Terça-feira é o dia de vendas dele. Então terça-feira é o Gustavo da vendas. Isso é o que a gente fez aqui. É uma ideia... Um modelo interessante. Um modelo para se seguir ou não, tá? É só uma ideia do que a gente fez aqui e tem funcionado. Tá? Então terça-feira eu sento com eles de manhã e a gente faz um mapeamento de como fazer as vendas e tal, e aí eles tocam. Muito bom. Ó, pela minha experiência do meu escritório, foi muito doido isso. Eu tinha esse conceito como ideia, mas era difícil de implantar. Mas eu fui forçado positivamente. Uhum. Como eu tenho a FSL como meu principal negócio, meu trabalho, e eu tinha a percepção de que eu e mais umas 2 pessoas seria difícil um escritório de consultoria manter 2 pessoas. Manter financeiramente 2. Uma seria ali, já não seria fácil. 2, então, 3, nossa, absurdo. Tinha essa crença limitante. Porém, tanto é que eu fui crescer para a área da educação. Aí eu precisava colocar muita energia, quando eu falo isso é tempo, o Felipe da segunda, da terça, da quarta, da noite, da manhã, da tarde. Da noite, então são mais Felipes, né? O Felipe tem 7 vezes 3, né? Manhã, tarde e noite. O Felipe da DEPAT. E de repente veio o Felipe do IPOS. Hoje eu tenho acho que 6 turmas de pós-graduação rodando ao mesmo tempo. Os cursos, então acaba sendo muitos Felipes, né? Ou muitas outras áreas de atuação. Então, no meu escritório, talvez se eu não tivesse o IPOS e a DEPAT, eu estaria hoje cuidando de tudo na FSL. Mas como eu não poderia forçadamente, mais ou menos o que eu tinha de investimento, eu passei a não investir em equipamentos. Eu passei a investir em pessoas. E eu, forçadamente, tive que ter equipe de venda, né? Construir isso. E 2 anos se passaram deste processo forçado, hoje nós somos em 8 na equipe. Então, o que não podia, talvez, um escritório de 2 pessoas, achando que só eu venderia, porque
Poxa, realmente, eu talvez sou o melhor vendedor do meu Você escritório. é o melhor vendedor da sua empresa. Eu sem dúvida. sou, enfim, a minha taxa de conversão é altíssima e tá tudo certo. Só que a minha limitação de tempo me fez com que eu investisse em alguém, em equipe, para trazer como parceiro de vendas. Então, para mim, deu certo. Então, às vezes, vale você pensar como investimento, qual que é o valor que eu vou ter para essa equipe de venda? Eu vou ter isso em 6 meses, e às vezes você ter esse valor financeiro de 6 meses, de 1 ano, também não pode ser 1, 2 meses, de 1 ano ali e falar, olha, legal, eu tenho esse valor multiplicado por tanto, eu tenho esta verba que eu preciso investir no meu negócio, que eu vou tirar ali para poder investir mensalmente neste custo e vou trabalhar nisso neste ano. No nosso caso, deu certo. E eu entendo que esse é o caminho para os escritórios crescerem. E te dá até mais necessidade de vender, né? Porque você tem um custo lá que vai acontecer de qualquer jeito. Então, cara, não tem plano B. E outra coisa que eu complementaria, que a gente aprendeu aqui na Serpol, no começo, em empresas pequenas, não contrata gente barata, cara, porque dá problema. Ainda mais, agora que você tem um processo completamente definido, dá para contratar uma pessoa que está começando e tal. Bom, você passou por experiências assim também. Pô, tem gente que você fala, putz, é muito caro, mas no final sai barato. Então, esse é um ponto que eu aprendi a duras penas também na Serpol. Quando a gente tem uma área nova que está começando, pô, tem que colocar alguém que já fez isso alguma vez. Olha para aquela câmera. Fale uma frase. Tem a minha frase, né, que você gosta, outra. que eu gosto muito. O simples é o complicado que um dia foi resolvido. Eu acho que essa é a frase que resume a maioria das coisas que eu faço. Então, sempre que eu olho uma coisa que está muito complicada, precisa de meia hora para entender, cara, tá errado. Volta, vamos simplificar. E se é simples hoje? Porque já foi complicado. Já foi complicado um dia. E de certa forma, já foi resolvido. Dá tchau. É simples fazer podcast hoje? Tá tudo montado aqui, a gente só senta e fala, pô. No começo tinha que montar tudo, passar cabo, não sei o quê. Mas temos o Gabriel, né, mano? E Sabrina, que cuida de tudo aí. Obrigado, a Prina nos bastidores. Pela honra de estar aqui. Você e o Haddad nos projetos. Obrigado pela honra de estar aqui, foi muito legal a conversa. Você me fez chorar também, então não foi só você que chorou no seu podcast. Essa era a minha missão. Eu não contei pra ninguém. Mas eu te segurei, você viu? Mas é fácil também fazer chorar, né? Eu não aprofundei. Só tocar no assunto. Eu fui ali na mãe ali pra não segurar. Mas teremos outras oportunidades, a gente vai aos poucos. Bora. Tchau. Obrigado, viu?